para provar para meus, né, que eu estou trabalhando. E deixa eu compartilhar com vocês a tela da onde nós paramos na semana passada. Então, semana passada, a gente parou aqui nessa parte de o que é PEPs. A gente falou sobre o almoxarife e tal. A gente chegou a falar das habilidades, né, pessoais que o almoxarife tem que ter. E aí vamos falar um pouquinho do PEPs. Então, olha só, PEPs, gente, é uma sigla, né? Falei dela já no comecinho da aula, na semana passada, que significa o primeiro a entrar é o primeiro a sair, Saiu. tá? Qual que é a vantagem? Vamos ver quem que tá falando aqui no chat comigo. Tá bom, Lorena, tá bom. Tá, pode ficar tranquila. Então, como funciona, gente? Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Imagine que o estoque, ele é uma fila. Ô, gente, tá difícil meu mouse aqui. Vamos imaginar que o estoque é uma fila de produtos. Então, deixa eu pegar aqui e fazer um desenho. Ó. Então, tem aqui um produto, outro produto, outro produto, outro produto. E eles estão organizados, façam de conta que eles são bonitinhos e simétricos e iguais, que são o mesmo produto. E eles vão ser eliminados do estoque, eles vão sair do estoque na ordem que eles entraram. Então, se esse aqui foi o número 1, ele é o primeiro que vai sair. Esse é o número 2, 3, 4, 5. E a fila vai andando para frente. Imagina uma fila de banco, né? Nesse momento aí, pessoal na fila da caixa para receber o auxílio emergencial. Tá? É assim. Brincadeira. Gente, a gente tem que rir para não chorar, né, da situação. Então, é assim que funciona, tá? E aí, o que acontece? Conforme ele vai andando para frente na fila, a hora que eu reponho o estoque, ele vai sendo colocado atrás. Então, esse primeiro foi embora, todos eles andaram uma casa para frente. E aí, o novo produto vai entrar onde? No final da fila. É fácil de entender o funcionamento do PEPS, não é, gente? Gente? Sim. É. Ah, então tá bom. Então, qual que é a vantagem de usar o PEPS? Vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, gente. Os produtos usados ou vendidos, eles já vão recebendo baixa no estoque de uma maneira lógica, ou seja, entrou, vendeu, sai. Entrou, vendeu, sai. E sistemática. O que é sistemática? É que fica tudo no sistema, no automático? Isso, olha só quem apareceu. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada. Deixa eu marcar aqui na minha tabelinha que você está presente. Eu nem vi ela entrar, de repente ela já me deu uma boa resposta. Olha só. Então, uma organização sistemática é o quê? Ele vai falar o seguinte para mim: tudo que está entrando vai seguir uma estrutura lógica, ou seja, uma ordem. E essa ordem, ela está sistematizada, ela tem um sistema de funcionamento, não é de qualquer maneira, tá? Outra coisa, o resultado de cada venda ou uso mostra o custo real do processo. O que é custo real do processo? Só para a gente entender, gente, olha só. Vamos pensar o seguinte. Imagine a seguinte situação. Aqui no nosso estoque, a gente recebeu produtos da primeira compra que a gente fez. Então, compra 1 e compra 1. O produto custava R$ 10 e eu comprei 100 unidades. Qual que é o preço, o custo do meu estoque de produto? O total valor do meu estoque em produto? 1.000? 10 vezes 100 dá 1.000.
1.000. Tranquila essa conta, né, gente? Uhum. Na segunda compra, quando eu fiz, a compra 2, o produto já estava custando R$ 15. E eu comprei de novo 100. Quanto que vai dar? 1.500. 1.500. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que eu preciso repassar esse custo para o meu cliente. É importante eu saber quando entrou, quando saiu, quanto entrou, por quanto entrou e por quanto saiu. Isso aqui vai me dar, o PEPS vai me permitir fazer esse cálculo de uma forma mais correta. Por último, aqui a gente ainda tem o seguinte: o movimento de entrada e saída ordenado pode resultar em grande economia para as empresas. Por quê, gente? Se eu tenho um produto que deteriora, ou seja, estraga rápido, quanto mais tempo ele fica parado lá no meu estoque, pior, não é? Uhum. Quem aqui já foi no supermercado e a hora que estava lá no supermercado pegou e comprou o produto que estava por trás na prateleira e não o produto que estava na frente, só para poder pegar o produto que estava mais novinho. Ai, eu. Acho que a maioria, né? A Quem já maioria, trabalhou gente, no eu também mercado já faço sabe como isso. funciona, né? Isso, Aí mas já quer pegar o de trás. você sabe qual que é o problema quando a gente faz isso? Significa que o produto da frente pode permanecer por mais tempo lá, pode acabar estragando. Uhum, Se ele estragar, isso gera custo para a empresa, não gera? uhum. E se ela começar a ter esse custo com frequência, o que ela vai ter que fazer para não quebrar? É mais promoção? Não. Ela vai ter que aumentar o preço para o consumidor comprar, porque ela vai estar tomando prejuízo. Se eu estou tomando Mas gente, não prejuízo, sai tudo? para eu recuperar prejuízo, eu tenho que fazer o quê, gente? É, aumentar o preço. Aumentar preço. E aí quem se lasca? Quem Nossa, compra? Nossa. Então, assim, gente, é claro, eu também, a gente sabe, principalmente quando é produto assim, você não vai querer comprar um. Vou dar um exemplo. De repente, um pacote de macarrão. O do fundo tá mais bonitinho, o macarrão não tá quebradinho. O da frente o pessoal já derrubou, pegou, apertou, não sei o quê. Então o que acontece? Tem gente que não vai querer. Eu mesmo sou chato com isso, tá? Hum, Então a gente tem essa situação. Tranquilo isso, gente? Pra gente finalizar sim. essa primeira etapa aqui da nossa aula de hoje? Uhum. Então tá bom. sim, Então, deixa eu parar aqui o tranquilo. compartilhamento de tela e eu vou abrir outro slide. Peraí. Ô, professor, cheguei. Opa! Quem que é que tá chegando aí? O Rafael. É. O WhatsApp Perdeu a não hora? notificou. Não, o WhatsApp não notificou. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui e a gente vai abrir, né, com uma nova perguntinha. Então vamos lá. Fazer uma perguntinha, vamos pensar. Eu vou querer resposta de todo mundo, hein? Vamos começar aqui pela Natana, que é a primeira que está na minha listinha aqui. Natana, na Ai, meu sua Deus. opinião, como que a gente mantém o estoque bem organizado? Na minha opinião, É. Sem se preocupar com termos técnicos, com coisas técnicas. Eu quero saber a opinião mesmo. fazendo o cadastro das coisas certinho Certo? e organizar, tipo, colocar as coisas, as novas que entrou, pôr as coisas velhas para sair. Ok. Vamos lá, Gabi. Só um minuto, Gabi, antes Ah, de eu você acho que responder. Lorena, já que você está sem áudio, basicamente, se você já quiser ir digitando a sua resposta, tá? Pode falar, Gabi. eu acho que girando o estoque, né? Não deixando vencer na prateleira, dando uma entrada e uma saída eficiente
E tendo um gestor de estoque, uma pessoa capacitada, né? Para ela poder gerir esse estoque sem manter nada vencido, para girar o estoque bem, para fluir. Certo, muito bom. A Ana Lorena, espero eu que esteja escrevendo a resposta dela, porque ela falou que ela não estava conseguindo falar no microfone direito. Enquanto ela escreve, Soninha. Bom, eu acho que como manter organizada é como as meninas falaram aí, de vez em quando dar uma olhada, porque igual eu já trabalhei no caixa, então tem tipo 5 produtos. Cada produto, no finalzinho, é que dá uma diferença. Só que como a operadora pensa que, por exemplo, suco tangue, tem uva, laranja e maçã, aí tem vários sabores. Às vezes pega um só e registra, ou seja, então dá falta num e sobra no outro. Isso, Aham. tipo, lá no nosso sistema consta que saiu e que tem mais do outro. E se a gente não verificar, acaba vencendo o que tem lá, por causa de um Sim, código errado que passou. Eu acho que de concordo. vez em quando passar e dar uma olhada para rever se está certo, eu acho que ajuda bastante a manter o controle. Concordo. Vamos lá, quem que tá agora? Rafael. Para organizar, Para vamos deixar. organizar. Muito bom. Gente, na verdade, todas as respostas que vocês deram até agora, menos a da Lorena, elas estão corretas. Deixar a entrada e saída dos Ei, produtos bem organizada. Aê, então tá bom. Ela acha que eu não vou pegar no pé dela só porque é virtual a aula, né? Então, assim, gente, brincadeiras à parte, as respostas de vocês estão corretas. Só que hoje nós vamos ver algumas técnicas que existem para que isso funcione um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá. O estoque, né, a estrutura do estoque, ela precisa ser pensada conforme o tipo de produto que eu vou armazenar, que eu vou comportar. Por que isso? Vamos pensar o seguinte: se eu trabalho com produtos que requerem espaço, eu preciso ter uma estrutura de estoque que tenha o quê? Um espaço maior para caber, Um né? espaço maior. Se eu trabalho com produtos muito pequenos, eu também não preciso me organizar para ter eles separadinhos, mesmo sendo pequenos. Uhum. Sim. Se eu trabalho com produtos pesados, eu não preciso ter uma estrutura que aguenta um peso bom. Sim. Então eu tenho que levar em conta as características físicas do produto, né? Bem como do lugar também que eu tenho para definir quais as estruturas que eu vou usar. Se eu vou usar prateleira, se eu vou usar pallet, se eu vou usar uma cesta. Se eu preciso de um ambiente que é refrigerado, eu tenho que ter um estoque com o quê? Câmera fria. Câmara fria, ou pelo menos se não é tão frio assim, né? Se é só um produto que não pode ficar quente demais, eu preciso ter pelo menos um bom ar-condicionado, né? Um ar-condicionado industrial. Então eu vou depender dessas informações. E aí existem algumas ferramentas que vão ajudar a gente a manter o estoque organizado. E a primeira delas é a codificação de materiais. Então, codificação, o nome já é bem óbvio, significa o uso de códigos. Para quê? Para definir os produtos e onde eles estão. Então, cada empresa muitas vezes vai usar o código da maneira que ela achar mais relevante, né? Atualmente, a gente usa sequências de números para definir esses códigos. Se vocês estiverem fácil com a apostila, se não só acompanhem o que eu vou explicar, abram aí na página 47. Então, na apostila, deixa eu até encerrar um minutinho aqui meu compartilhamento de tela. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês estão vendo minha apostila? uhum. Então, ele tem aqui um exemplo de codificação. Então, ele divide aqui, né? XX. Gente, XX são números, né? Então, ele divide esses números. E antigamente, como funcionava isso? Ele colocava lá, por exemplo, assim, ó. Ele dá um exemplo aqui embaixo com explicação. 21.03.006. Dígito 8. O que isso queria dizer? Ó, o 21 estava falando que o grupo
qual era o grupo daquele produto. No caso aqui eram metais. O 03, primeiro 03, estava indicando o subgrupo, que era metal ferroso. A gente sabe que existem metais ferrosos e metais não ferrosos, para quem lembra das aulas de química na escola, tá? Depois, o segundo 03, ele está indicando qual é a classe, que no caso aqui era aço SAE 1020. Eu não entendo nada de aço, eu não sei o que é um aço SAE, tá, gente? Depois, é verdade, eu sou sincero. Depois, o 006 está indicando para mim o quê? O número sequencial, ou seja, aonde esse produto está mais ou menos ali. E o dígito 8 é o controle, dígito para controle. Só que o que acontece, gente? Conforme a gente foi avançando, a gente mudou algumas estruturas. E aí deixa eu compartilhar a tela só para fazer um desenho aqui para vocês. Espera aí. Então, essa estrutura hoje, ela mudou para número sequencial. O que é um número sequencial, gente? A sequência de números? Isso, então vamos imaginar que chegou lá o produto, eu registrei ele. Ele vai receber uma sequência. Qual o número? Ah, sei lá, o 56789 tracinho 8. O 8 é o dígito verificador, né, de identificação. Isso vai indicar para mim o quê? Que o número que veio antes dele era o 56789 2. E o que chegar depois dele? 9 4. Ah, Marcelo, e como que eu vou saber o que é? Ele mantém um registro dentro do sistema do grupo e do subgrupo, ou seja, se é metal, lembra do nosso exemplo lá do metal da apostila? Então, não vai estar escrito aqui no código, isso vai estar escrito aonde? No sistema, tá? Então, gente, hoje em dia os sistemas facilitam essa estrutura, ok? Ok. Só que não acabou, né? Deixa eu só limpar aqui a minha anotação, peraí. Aí. O que acontece? Existem outras formas da gente armazenar isso. Uma delas é o endereçamento de materiais. Então, o endereçamento de materiais, ele trabalha como se fosse um endereço de casa mesmo. Então, como que ele vai funcionar? Ó? Vamos imaginar aqui que esse aqui é o nosso estoque. E que esse estoque, ele é dividido em dois setores. Tá? Faz de conta que está no meio aqui. Então, do lado esquerdo é o setor 1. E o do lado direito? 2. 2. Tranquilo aqui, né? Dentro desses setores, ele vai dividir. E aí eu tenho lá as prateleiras. Olha que bonitinha a prateleira. Tá? Gente, eu não vou encher de prateleira, só para vocês entenderem, tá? E aí o que vai acontecer? Por exemplo, esse cara aqui no meio, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Esse cara aqui, ó. Ele é mais largo, não é? Do que aqui. Então ele vai receber o nome, muitas vezes, de avenida. Tá? E o mais estreito? Rua. Rua. Igual na cidade mesmo, né? Então aqui é uma rua. Beleza, então vamos imaginar o seguinte, que isso aqui tá cheinho de prateleira. Começou daqui de cima. Então essa é a rua 1, rua 2, rua 3, rua 4, rua 5, tá? Aqui é a quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4. Então, se eu pegar lá um código que tá assim, ó, 1, 1, 2, opa, não foi. Ele já começou me falando o quê? Que tá aonde? Nesse setor do lado esquerdo, porque é o setor 1, na rua 1,
na quadra 2, que é essa prateleira aqui, ó. Que eu tô pintando agora, ó. Tá? Só que não acaba, ele ainda segue o código. Ele vai lá e fala assim, por exemplo, dentro da quadra 2, esse produto vai estar, por exemplo, na posição vertical. O que é posição vertical, gente? O que é uma posição vertical? Imagina uma prateleira com várias peças, vários andares na prateleira. Cada andar é uma posição vertical. Então eu estou falando o quê? Que esse produto está no lado 1, setor 1, rua 1, quadra 2, ou seja, prateleira 2. Em qual andar? No terceiro andar da prateleira. Imagina que é um prédio. Cada pedaço da prateleira, cada andar dela é um item ali. E o 5 significa que ele é o quinto item. Então imagina que isso aqui é um apartamento. É um prédio de apartamentos. Esse prédio fica onde? Na cidade 1. Em qual rua? Na rua 1. Que número? 2. Que andar? Terceiro, qual apartamento? Sim. Número 5. Tá? Então, gente, isso facilita demais na hora de localizar um produto. Porque uma coisa é você ter um estoque pequeno, né? Um estoque ali, por exemplo, de uma loja de celulares, por exemplo, gente. Tem bastante, mas é um estoque pequeno ainda. Agora imagina você organizar um estoque de uma empresa, por exemplo, do tamanho da Leroy Merlin. Jesus. Jesus, é mais ou menos isso mesmo, né? Tem um bocado de item pequeno lá até achar. Então eu preciso de ferramentas que facilitem a busca, tá? Isso aqui, gente, inclusive, olha que interessante. A própria computação, ela usa esse tipo de estrutura aqui quando ela quer fazer busca, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá no seu computador, se você tiver um computador em casa, você digita lá assim, por exemplo, para buscar. Ah, Marcelo, eu não lembro o nome do arquivo. Ok, mas você lembra que tipo de arquivo? Sim, eu lembro que é um arquivo de texto do tipo doc. Então eu vou lá na pesquisa e eu digito assim, ó, ponto doc ou docx. O que eu fiz para o computador? Eu facilitei o endereço. Como? Retirando da busca tudo aquilo que não me interessa. Então, gente, essas buscas são chamadas de busca em ramo, ou busca em árvore, ou busca de galhos. Ela facilita na hora de organizar seu negócio. Tranquilo isso aqui, gente? Tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Depois, gente, eu tô terminando de dar uma organizada mais bonitinha nesse slide. Eu vou mandar ele para vocês, tá? Tá. Hoje em dia, muitas empresas, ao invés de escrever tudo isso, manter um papel com todos esses códigos, elas substituíram ele pelo código de barras. Por quê? Porque o código de barras vai facilitar na hora de identificar o endereço, né? Por quê, gente? Ao invés da Gabi precisar ir lá e ler ela, né? Ah, mas o que era isso? Ela usa o quê? Ela usa um leitor de código de barras, um leitor ótico. E esse leitor ótico vai fazer o que para ela? Vai fazer automaticamente o registro dessas informações. Isso permite, gente, que você faça consultas dentro do estoque em tempo muito mais rápido e muito mais prático, porque ele está integrado com o sistema, tá? Então ele vai permitir uma maior integração do sistema de controle de estoque, facilitando o quê? A organização do estoque. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu ver só quanto tempo
nós temos? Só um minuto. Cadê? Nós começamos às 9h35. 45, 55, 5. Ok, dá tempo de eu explicar mais esse pedacinho aqui, ó. E por que é importante gerenciar o estoque? Primeiro, gente, porque a gente já falou lá atrás, na primeira aula de estoque, que estoque é dinheiro investido. Se é dinheiro investido, quando eu gerencio o estoque, eu também estou gerenciando o quê? Dinheiro. Dinheiro da empresa. E o pessoal não enxerga isso. Gente, eu tô falando, não é vocês, eu tô falando alguns donos de empresa não conseguem enxergar que ele sabe que o estoque é dinheiro porque ele pagou por aquilo. Mas ele não consegue enxergar a importância de fazer uma boa gestão desse estoque, porque é uma boa gestão do dinheiro. E, gente, vamos ser sinceros, é importante administrar o dinheiro da empresa? É. Lógico, né? E além disso, o estoque bem gerenciado, ele vai evitar a perda de vendas, né? Já pensou? Tipo assim, vamos imaginar que a Sônia é uma vendedora. Hoje ela não é do caixa, hoje a Sônia é vendedora, tá? E eu cheguei lá para comprar com a Sônia e eu fiz o pedido, fiz a pergunta, ela consultou o estoque falou que tem, que tá tudo em ordem e não tem. Nós já comentamos sobre isso semana passada. Eu vou sair de lá insatisfeito. Talvez eu não volte mais, né? Então, gente, isso gera perda de venda. Perda de venda pode ser pior, pode perder o cliente. Outra coisa, problema na produção. Vamos imaginar o seguinte. Rafael ainda tá aí? Tá. O Rafael, ele tem uma indústria, tá? E a indústria do Rafael depende do estoque para produzir. Afinal de contas, é onde a gente armazena a matéria-prima. Só que o funcionário dele não está administrando bem o estoque e não percebeu que o estoque de uma determinada matéria-prima estava baixo. E o Rafael fechou uma venda grande. Ele vai conseguir entregar essa venda? Não. Muito provavelmente não. E o que vai acontecer com o consumidor dele, com o cliente que comprou isso? Ficar insatisfeito com o trabalho dele. Isso. E o que é pior, né, gente? Além de insatisfeita, essa pessoa ainda pode fazer propaganda negativa para ele. Gente, já imaginou a dor de cabeça que isso gera? Eu também. Eu já tive que conviver isso, gente. Semana que vem, a gente vai começar aqui, né? Nós vamos começar a trabalhar algumas informações que são importantes para o gerenciamento do estoque. Então, vamos fazer aqui uma marquinha para a gente saber onde é que a gente vai continuar. Para eu dar um print para mandar para vocês isso aqui. Tá? E aí, gente, por que eu quero que vocês entendam tudo isso aqui? Porque, como eu disse anteriormente, é muito importante a gente ter um bom controle do estoque até para evitar perda financeira, tá? Eu espero que vocês venham, eventualmente, se tiver esse desejo, é óbvio, né? Ninguém é obrigado a ter vontade de fazer isso. Mas se tiverem o desejo de abrir seu negócio, que vocês entendam a importância da gestão desse estoque, tá? E se forem trabalhar na área, que também tenham essa noção. Eu vou mandar um print aqui também da foto de quem está participando. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouco eu já mando lá no grupo a atividade avaliativa dessa semana. E até semana que vem. Até. Até, Tchau. Marcelo. Tchau, gente. Juiz, hein? Tchau, tchau. Tchau.